Olá pessoal, quarta-feira, 23 de maio de 2018, aqui ao vivo dos estúdios da TV Com para o Ação e Reação. Hoje, dia 23, Dia Internacional das Comunicações Sociais. Ontem foi o dia do abraço, né? Programa polêmico, teve falta de um convidado e falamos aqui sobre a relação das pessoas, né? Mais velhas com mais novas, enfim, deu muita polêmica, muito bacana. Quase que eu vou fazer um programa aqui de fotonovela, Filete e Guto entrevistam, né? Trazer sexólogas aqui, porque deu muito ibope. Muitas participações, até hoje, as pessoas discutindo no WhatsApp, né? Que nós comentamos que eu estava ouvindo na Rádio Globo do Rio de Janeiro, né? E que um rapaz de 28 anos agora, é casado com uma mulher de quase 50, né? E que ele conheceu com 18 anos. Então tem aquela coisa no supermercado, dele estar discutindo educadamente com a esposa, né? Agora namorada e agora esposa, sobre algum tipo de alimento, e passa uma senhora e fala, todos os filhos são teimosos, né? E também de um senhor de quase 60 anos, né? E a menina de 25, a menina mais rica com ele, e eles casaram, e a menina, né, mas não precisa dele para nada, tal, e também teve esse relacionamento. E eu perguntei aqui, vale para a polêmica de hoje, se existe amor, assim, entre pessoas mais velhas, assim, e tal. E eu sei que um aqui em Santos é o Nelsinho, né, o Nelsinho tem quase 60, o Nelsinho Rodrigues, e namora com a menina de 21, né, e tu conheceu ela no dia 22, todo dia 22 é uma caixinha de chocolate da Copenhague, esse eu já sei de um, né. Mas a gente pode discutir essas relações. Eu falei que tive uma namorada, que eu não vou citar o nome, que ela falou que não acreditava nisso. Quando ela viu uma coisa, dizia, isso aí não existe, tal. Como é que eu tenho 40, vou gostar de um cara de 80, tal. Cada um é cada um, né? Cada um tem uma atitude e tal. Mas, nessa quarta-feira, estamos sendo transmitidos pelo canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra, e também pelo www.tvcomsantos.com. Lembrando que o programa vai ao ar todos os dias ao 1h15, de segunda a sexta, e também às 23 horas reprise, e mais uma reapresentação à 1h da manhã, né? Hoje, nesta quarta-feira, temos o jornalista Guto Brito aqui, certo? E também o nosso amigo Luciano Marques, né? Luciano Marques, nós vamos falar de acessibilidade e tal. Daqui a pouco eles vão comentar, vamos só falar as pautas, né? Combustíveis terão diminuição. Depois de 17 aumentos consecutivos, né? Num posto está 3,80, no outro está 4 e pouco, lá em São Paulo é mais barato, essa confusão toda, né? A gasolina, a Petrobras diz que terá diminuição. Pedro Parente quer salvar a Petrobras, está recebendo dinheiro da Lava Jato de volta, mas aumentando a preço de mercado, né? Só que ele aumenta e tudo aumenta, e aí complica também, né? HIV não para, terceira idade também, hoje os pessoal de mais de 50, chamaram de mais de 50, terceira idade é fogo, né? Mas o pessoal de mais de 50 anos aí tá mais à vontade, acha que não bate neles a doença, e a gente esqueceu, né? Para o nosso governo só tem, as pessoas só fazem sexo, transam no carnaval. No carnaval distribui camisinha, camisola, tudo. Fora do carnaval, abre a guarda, né? Então o HIV aumentou mais de 160% de pessoas de mais de 50 anos, né? E a Aldecleis vai lançar comissão da mortalidade, da mobilidade urbana, ou seja, está tentando lançar uma comissão, nós vamos falar sobre isso, né? Vereadora Aldecleis, qualquer dia nós vamos trazer aqui no programa também, para a gente falar dos seus projetos e tal, e a questão da mobilidade urbana, que é importante, né? O IPTU já está alto, né? A classe média alta, podemos chamar assim, achatada com muitos impostos, né? E as calçadas, questão de banca de jornal no meio da calçada, com barzinhos que estão dando emprego, evidentemente, estão trabalhando, mas com cadeiras na calçada, então tem a cadeira, uma árvore e não sei o quê, e a pessoa que tem deficiência não consegue passar, né? Isso aí é só o Homem-Aranha, né? O Batman, o Hulk que conseguem passar. Um cara normal não consegue. Um cara que está numa cadeira de roda, então, mesmo o cara já tendo uma convivência com aquilo, né? Tipo o Luciano Marques, ele parece aqueles caras que jogam basquete, né? Porque ele entra em cada viela, pula, mas o cara tem experiência com isso. Mas pega um cara novato aí, é complicado, né? Basta você pegar uma cadeira de roda, eu já peguei, para andar numa calçada esburacada, se você não puser o pé no chão, você toma tombo, né? E meu braço não é um braço forte, mas é complicado, a questão é bem complexa. Fábio Carille deixa o Corinthians. Opa!
Corinthians que vai reinventar um novo treinador. Parabéns para o Fábio Carille, um excelente treinador, né? 2 títulos brasileiros, 2 títulos não, 2 paulistas e um brasileiro, né? Técnico novato aí, da nova geração, parabéns pro Carille, né? Não tem como, né? O cara ganha 300 no Corinthians, oferece 1.200.000, né? Ele sabe que mesmo o Corinthians indo bem, que ele tá fazendo até milagre, começa a perder, manda embora, né? 1.200.000, vai ficar uns 2 anos lá, já vai vir vai comprar aquela casinha para a mãe, aquela casinha para a tia, para a madrinha, para os filhos, enfim, né? O Fábio Carille, que é um bom caráter, né? Nos últimos dias estava nervoso, qualquer um com uma proposta dessa fica um pouco nervoso, falou que a imprensa é mentirosa, mas de mentira não tinha nada, tinha proposta, né? Ele que deixou de ir para o Flamengo para ganhar 1 milhão, preferiu ficar no Corinthians, né? Não quis passar pelo Flamengo e agora, merecidamente, vai para o exterior, vai trazer recurso, acredito que é um bom treinador, né? E o Corinthians vai tentar reinventar com outro treinador, né? E a greve dos caminhoneiros também vai impactar, agora parece que vai ter greve no setor portuário, mas vamos apresentar o Luciano Marques, mas você já sabe aqui que antes do Luciano Marques e do Guto Brito falarem, você pode participar, mandando perguntas para o 13 997 11 5545. 13 997 11 5545, WhatsApp. E também, se você preferir, ligar para o 13 21 38 4677. 13 21 38 4677. Você liga, manda críticas, sugestões ao programa, perguntas para o nosso jornalista Guto Brito e pergunta para o Luciano Marques também sobre todos os assuntos da nossa região, né? Lembrando que nós vamos ter sorteio também, não veio papel, mas agora já decolhi. No dia 25, que será na sexta-feira, vai ter o show, gravação do DVD ao vivo da banda Aliados na capital, né? E no dia 24, que vai ser amanhã, nós vamos sortear aqui para os nossos telespectadores 2 pares de convites para você assistir na capital, né? Aqui na Francisco Glicério, o show da banda Aliados, gravação do DVD acústico da banda, né? A banda Aliados, que é a banda aqui de Santos, uma banda conhecida e tal. Então você liga aqui para o 13 21 38 4677, fala, eu quero participar do sorteio. Você vai ganhar um par de convite e outra pessoa vai ganhar um par de convite para levar o irmão, a namorada, enfim, o pai, a mãe, quem quiser levar nessa gravação acústica aí. A pessoa vai poder buscar amanhã à tarde ou durante um período na sexta-feira, dia 25, o show é à noite, né? Isso é uma promoção do Programação em Reação com meu amigo Vitor Duarte, da RVD, Rádio Vitor Duarte, beleza. O Guto Brito vai mandar uma RGV, RGB, Guto Brito, Rádio Guto Brito. Bom, Luciano, brincadeiras à parte, é um prazer ter você aqui no programa mais uma vez, nessa quarta-feira ensolarada na Baixada, mas com aquele friozinho, né? Boa tarde, Filete, boa tarde, Guto, boa tarde aos telespectadores do Ação em Reação. Para nós é sempre um prazer, né, o Filete, porque a oportunidade dada na imprensa local para falar sobre acessibilidade, sobre as pessoas com deficiência, que não canso de repetir, representam 1/4 da população santista, é de muita valia para nós, né? Porque o que a gente percebe ainda, o preconceito e a discriminação ocorrem justamente pela falta de informação. Então, quando a mídia, de um modo geral, abre um espaço para se falar sobre isso, a gente está diminuindo, ou trabalhando para diminuir essa questão do preconceito e a discriminação por conta da falta de conhecimento. O jornalista Guto Brito, que ontem participou do programa, fez um programa solo aqui ontem, porque o delegado Romano esqueceu do programa. Pô, Romano, hoje você estava na Globo lá, não esqueceu, pô. Mas o delegado Romano pediu desculpas aqui, que ele esqueceu de marcar na sua agenda o programa e tal, e não veio no programa ao vivo. Se ele me avisa, eu passei no zap para ele 11 horas, se ele me avisa meio-dia, a gente arrumava alguém para vir. Mas aí não respondeu o WhatsApp, tá aqueles 2 pontinhos azul lá. Falei, o Romano deve estar a caminho. Aí quando não veio, né, nós ficamos aqui, né, não tínhamos quem chamar no momento. Fizemos o programa eu e o Guto Brito, tentamos levar um pouco na sátira também, na brincadeira, mas acho que conseguimos manter a nossa meta aqui, né, Guto? Boa tarde, telespectadores, boa tarde, Filete, boa tarde, Luciano Marques, presidente do CONDEF. Fizemos um talk show ontem, né, Filete, meio diferente, mas acho que pela repercussão aí no WhatsApp, acho que foi bom, né? Todo mundo interessado no... O Clemente gostou, falou que ia montar um programa nosso aí falando só de variedades e tal. Aqui a Multimagem vai bancar esse programa aqui, entendeu? Bela notícia, um abraço para o Clemente, um abraço para o Marcos Alonso,
médico oftalmologista lá da Unilaser também, gente muito boa, bons profissionais. Essa questão da acessibilidade, às vezes a gente fica um pouco, pode ser... De novo falando de acessibilidade, não, mas a gente tem que falar, até porque, como o Luciano bem colocou, de 4 pessoas que moram em Santos, uma tem algum problema, tem alguma deficiência. Então, não é uma coisa que está lá longe da gente, né? De 4 pessoas, uma tem algum problema relacionado à mobilidade, ou pode ser um deficiente visual, pode ser um deficiente físico, um muletante, como ele costuma dizer, uma pessoa que usa muleta para se locomover. E também, Luciano e Filete e telespectadores, eu coloco aí nessa nossa discussão a questão do idoso. Santos é a cidade que tem mais idosos proporcionalmente no país, e isso, de alguma forma, prejudica o idoso para se locomover. Muitos idosos usam cadeira de roda, né? Porque o esforço, eles têm até condição de andar, mas na cadeira de roda eles ficam mais confortáveis, né? Então, coitado de quem ajuda o idoso, por exemplo, a se locomover numa cadeira de roda, ou o próprio idoso que usa uma cadeira de roda. Recentemente, eu tive, infelizmente, a oportunidade de assistir um vídeo de um cadeirante tentando entrar numa composição, né, Luciano? Eu não sei se era um trem urbano. Era um trem. Não era daqui, né? Ali na Grande São Paulo. Em São Paulo. A falta de um acesso adequado para o cadeirante fez com que a cadeira virasse e ele caísse com as costas. Se não é o ajudante ali a segurar, que ela também era uma senhora, ela não teve força, mas ele se estatelar, ele ia com a cabeça, ia se estatelar no chão, provavelmente abrir a cabeça ali, porque ele não tem como controlar o peso, né? Ele estava totalmente no vácuo e ninguém ajudou, né? E aquilo ali, um flagrante. Quer dizer, as nossas autoridades, quem cuida desse tipo de serviço, os nossos vereadores, né? O prefeito, tem que olhar com mais cuidado, com mais atenção na questão da acessibilidade, a manutenção das calçadas, a questão dos desníveis para o cadeirante ele poder acessar a faixa de pedestre para poder atravessar para o outro lado da rua. Coisas simples que para gente que não tem nenhum tipo de deficiência, a gente tira de letra. Porém, tem muita gente que com mulher, por exemplo, um salto alto aqui em Santos é um terror. O salto fica preso no mosaico português, a mulher vira o pé no buraco. Recentemente, tive um caso na minha família, uma pessoa virou o pé num buraco e ficou ali um tempinho para se recuperar, estava com uma criança de colo, né? Podia ter sido um problema muito maior. Então, é interessante que os vereadores, o próprio prefeito, que o prefeito está de olho em outras coisas, menos no bem-estar da população de Santos. Dá uma olhada nas nossas calçadas, né? Tinha um projeto aí no primeiro mandato do prefeito Paulo Alexandre, que era o Calçada para Todos. Mas eu tomo a liberdade de mudar o projeto, viu, prefeito? É Calçada para Poucos. Porque a gente só tem ali no Jaú, da Aparecida, e um pouquinho ali na Zona Noroeste. O resto da cidade parece a Lua, cheia de crateras. Ou então a Síria, cheia de bombardeios. Porque andar pelas calçadas de Santos, pra gente que não tem nenhum tipo de problema físico, já é um desafio. Eu fico imaginando para as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Tem que trazer 3 copos de maracujá. Um pro Cassione na segunda, um na quarta pro Guto e um na sexta pro João. Já dá aquele maracujá reforçado, põe umas gotinhas de Rivotril lá e tal, porque senão já começou a falar de calçada e tal. Então, maracujá pro Guto aqui. Então já pode providenciar mais um copo? 2 copos. Porque esse assunto me irrita profundamente no sentido de que não é difícil, né? Só queria fazer um adendo na fala do Guto, que assim, na realidade, ele falou que quem tem algum problema. Na realidade, hoje eu estou com 58, daqui a pouco faço 59, e eu tive paralisia com 1 ano. Então, toda vez que eu faço 1 ano, eu comemoro 1 ano de vida e mais o outro ano de poliomielite. Tem um amigo meu que passou dos 50, ele só diminui. Ah, também, aí, pode ser. Ele tá 50... Depois vai 50, depois 50. Foi difícil para chegar nos 50. Quando estava com 53, ele chegou nos 50. Depois ele começou a diminuir, os 50 não subia, entendeu? Entendi. Então, assim, o que eu estava querendo dizer é o seguinte: a minha vida inteira cresci ouvindo que eu tinha um problema.
né, era o filho do Queiroz. Meu pai tinha muitos filhos e quando se referia ao filho do Queiroz, qual deles? Aquele que tem um problema. Na escola, o aluno da 5ª série. Qual deles? Aquele que tem um problema. Chega na faculdade, o aluno do curso tal, não sei o quê. Mas qual deles? Aquele que tem um problema. Então, assim, na verdade, a vida inteira a sociedade disse para mim que eu tinha um problema. E eu quase acreditei nisso. Com a convenção e com a LBI, né, a convenção de 2008 e a LBI de 2016, para quem não sabe, Lei Brasileira de Inclusão, e a Convenção Mundial dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, quem tem problema é o meio. Eu não tenho nenhum problema, né? As pessoas olham para mim e falam, Luciano, tem um problema. Não tem problema, queridos. Eu apenas, para me locomover, conjugo o verbo rodar em vez do verbo andar. Andando ou rodando, iremos todos. O problema é que no meio do caminho, o meio, né, apresenta obstáculos que não são vencidos para quem conjuga o verbo rodar. Então, vamos conjugar, poder acessibilizar, né, mudar o meio. E aí eu estou falando do meio físico, porque como eu falo eu estou falando do cadeirante, até porque eu sou parece que é muito coisa física, né? Ah, é o degrau, é a porta estreita. Não, não é. Porque, na verdade, o meio somos nós, seres humanos. Até porque somos nós que construímos tudo isso, para nós mesmos. Só que, infelizmente, como o Guto falou, a calçada não é para todos, é para alguns. Aliás, uma minoria, né? E cada vez mais, hoje, eu estava na Câmara, foi ontem, ontem também estive na Câmara, conversando com o vereador, esqueci o nome dele agora, mas já vou lembrar já. E estava falando sobre assuntos de deficiente e tal, e ele estava falando assim que... Zequinha, Carabina... Não. Lincoln, Reis, vereador Lincoln. Fabiano... Um abraço para o vereador Lincoln, que me recebeu muito bem no gabinete dele ontem. Lincoln é uma pessoa boa. Eu tenho muito carinho pelo Lincoln, porque ele fazia o TV Com debates comigo e com o Guto. A gente coordenava, era 2 dias o Guto, 2 dias eu, o TV Com debates. E o Lincoln... As primeiras que ele tentou não conseguiu, a segunda, conseguiu na terceira, ele sempre vinha aqui, né? Vinha tímido e tal, depois foi se soltando, né? Mas eu conheço o Lincoln há muito tempo porque ele vinha aqui fazer os TV Com debates. Eu não conhecia o Lincoln pessoalmente, né? Eu vi da sua eleição, eu acompanho sempre as eleições e soube da sua eleição para esse mandato, mas não conhecia pessoalmente. Aí, através de um amigo que hoje é assessor dele, o Pipoca, né? Um grande Pipoca, um abraço para você, Pipoca, que trabalhou comigo na coordenadoria da pessoa com deficiência, numa ocasião lá na gestão do Papa, e agora está dando assessoria para o Lincoln, né? Então, um abraço a todo o gabinete do vereador Lincoln, e também já aproveitar o ensejo para mandar um abraço para a vereadora Aldre Cleice e todo o seu gabinete também. São 2 vereadores muito especiais. Eu conheci... a Aldre eu já conhecia de mais tempo, né? Por conta que ela foi adjunta da educação, e hoje a polêmica com relação à educação inclusiva ainda continua, persiste, entra governo, sai governo, e não é só em Santos, diga-se de passagem, ainda há que se caminhar muito na questão da educação inclusiva. Mas, enfim, eu estava falando da acessibilidade, né? Então, assim, não tem nada a favor e sempre tem contra, né? Recentemente, eu tive aqui nesse programa falando sobre um projeto de lei de um vereador que falava da redução de meio metro da calçada para colocar as mesas e cadeiras. E aí, assim, você começa a discutir mobilidade urbana de forma errada, né? Primeiro você vai beneficiar só um grupo, que são os donos de restaurantes e bares. Então, assim, como assim você vai discutir mobilidade urbana, começando pelo que menos interessa? Porque o que mais interessa é o pedestre. Hoje eu estava propondo lá para o vereador Lincoln, falei assim, pensa nisso. Eu tenho uma propositura, quando eu fui vereador, o The Flash, todo mundo sabe, né, que eu sou o The Flash, fiquei só 19 dias, era para ficar 30 dias na Câmara, mas porque eu sou muito falador e muito autêntico, não agradei muitas pessoas lá, inclusive do meu partido, e acabou que era para cumprir 30, cumpri só 19. Quer dizer que o cara estava passeando lá em Miami, estava passeando no litoral, chamaram ele antes. Vem antes aqui que o negócio tá pegando. Vem que o cara tá trabalhando mais que você. O Luciano tá assinando... Deixa tua esposa e teus filhos aí, vem aí, porque não dá, né? Corre, porque senão o cara já vai... Ele mal entrou, já assinou uma CPI contra a gente, então... Mas eu acho que devia ter uma regra nos partidos que todo vereador suplente, né? Porque o vereador não entra sozinho, né? Não adianta eu ter 3 mil votos se o Guto não tiver 2 e você não tiver 2, ou vice-versa. Para fazer então, o tal do coeficiente. 15 dias. Então, eu sou vereador, né? Nunca fui candidato a nada, eu sou vereador. E o Guto é meu suplente, ou vice-versa. Aí eu tenho que sair 1 mês para deixar o Guto atuar. Porque aí você gera uma democracia, né? Porque aí todos participam, né? Agora, do jeito que tá, tem vereador que senta na cadeira e põe super bonde lá, né? Vai com a cadeira para casa colada no bumbum. Meia culpa.
minha máxima culpa por ter falado do problema. Não, mas eu fiz de propósito para levantar a bola para você. É só para situar as pessoas. O Guto é teu amigo tanto tempo, em vez de falar que o problema é o meio. Não, mas o Guto é um cara esperto. Veja que ele não deixou muito claro que era a questão do problema, né? E para as pessoas, a maioria é assim mesmo, a gente tem problema. E na verdade não tem. O cego enxerga de uma outra forma. O surdo escuta e fala uma outra língua. Então, assim, chega aqui um surdo e não tem um intérprete de Libras, quem é o problemático aqui? Quem não tem intérprete de Libras. Desculpa, o cara fala a segunda língua oficial do país que não é ouvida pela maioria dos cidadãos brasileiros. Então, é isso que a gente tem que corrigir. O deficiente intelectual pensa de uma outra forma, num outro tempo. E assim, o que falta pra gente? Entender essa diversidade entre as pessoas para que a gente possa, respeitando, ser menos preconceituoso e discriminar muito menos. E aí, Luciano, eu queria te perguntar, como é que a gente faz para mudar esse tipo de cultura, digamos assim, que a gente, sem querer, fala, o fulano tem problema, quando você corretamente diz que o problema é causado por quem não deveria causar. Como é que a gente muda essa cultura? Como é que a gente passa a olhar as pessoas de forma igual e dando oportunidades iguais, proporcionalmente, dentro da realidade, vamos dizer assim, de cada um? É na escola, é lá quando todo mundo é pequenininho, que a criança não tem nenhum tipo de preconceito, que a criança não tem problema, entre aspas. É na educação ou é com uma política de governo, seja ela municipal, estadual, federal, uma política aí coordenada com as escolas, com os meios de comunicação, com os profissionais de saúde que trabalham na reabilitação e muitas vezes também acabam dando uma qualidade de vida melhor para quem tem algum tipo de deficiência. Como é que você analisa esse problema, que é um problema complexo, né? E que tem que ser resolvido? Bom, é um trabalho a longo prazo, né? É claro que ele passa, nós estamos falando de informação, então a primeira casa da informação é a própria educação, né? É lá que você aprende a lidar com a diversidade entre as pessoas, né? Com os alunos, cada um de um jeito, cada um vindo de um lar, de diferentes camadas sociais, enfim. Mas também passa pela mídia, né? Por isso que eu não me canso de agradecer toda vez que o Ação e Reação, o Filete, a equipe me convida para vir falar. Porque é importante, não adianta, é repetitivo, mas nós vamos falar, bicho. Enquanto a mídia abrir espaço, e que bom que essa abre, porque as outras, aquelas convencionais que vocês bem conhecem, quando abre é para ser hipócrita. Já traz um contexto, né? Eu gosto de vir aqui porque assim, aqui não tem... ninguém me traz para mim uma pautinha do que eu vou falar. Não, aqui não tem intenção. Ninguém vai me direcionar a minha fala. E aqui ninguém vai dizer que você é portador de deficiência, tá? Nem portador de deficiência, nem muito menos de necessidade especial. Aqui o problema é o meio. Então o problema é o meio. Somos claro. nós, somos nós todos, sabe que sim. Sim. E agora, eu odeio quando algum amigo meu vai num programa dessas mídias mais, digamos assim, essas convencionais que existem por aí há séculos. Grande imprensa. A grande imprensa, se é que se pode chamar assim. Mas também você já falou matérias bacanas que eu vi na tribuna, Diário Eleitoral, matérias bacanas. Não, mas ali é diferente, ali eu tô fazendo uma denúncia. Ali é só... Né? Agora eu tô falando de programa de televisão, que você vai... Vamos falar, claro? Pico do Globo, iceberg. Bandeirante, Record, SBT, né, que chama o deficiente lá. Por exemplo, aquele Telecom. Aquele Teleton. É um absurdo do absurdo, né? Direcionado para uma única entidade. ACD. Só tem a ACD que cuida dos deficientes no Brasil? Desculpa, isso para mim cheira a outra coisa, né? E fora a pieguice que é, porque eles mostram sempre a coisa horrorosa, o lado difícil, o lado da dificuldade, a desgraça, para poder convencer as pessoas a colaborar. A vitimização, então, do deficiente. a incapacidade, né? E tal. Então, assim, não é verdade, né? As pessoas com deficiência têm capacidade, têm condições. Temos o Andrés Ruedas aí, que é um excelente gestor, né? Que está até no Conselho Gestor do Santos, é uma pessoa maravilhosa, né? Mas que o problema não é ele, é o meio. É o meio. É o meio, mas é um cara inteligente, um cara legal pra caramba, um cara assim, muita gente fala, enquanto o Andrés estiver lá, eu tô seguro que as coisas vão sair certas. Não falando dos outros que também são bons, mas assim, o Andrés é um cara bem sucedido, mexe com telemarketing de São Paulo e tal, e o problema é o meio, né? As pessoas às vezes tendem a pensar que
a deficiência, que é só mais uma característica na minha pessoa, ela interfere diretamente na minha personalidade e no meu caráter. Isso não é verdade. Eu sou quem sou porque sou. A deficiência é um detalhe. Assim como sou branco, tenho o cabelo já grisalho, apenas isso, né? Então, não andar ou usar cadeira de roda é só mais um detalhe, é uma característica a mais no meu serzinho humano que sou. Então, é isso. Mas voltando à questão da problemática que estavam falando, eu esqueci a questão da cultura começa pela escola. Então eu acho que a mídia tem um papel fundamental. Pena que a mídia não trata isso com tanta veemência. Exemplo, você pega, por exemplo, qualquer jornal de qualquer rede de emissora grande, pequena, média, não importa. Me diga quais tem intérprete de Libras. Quais tem? Me diga uma. Não tem nenhuma, queridos. Absolutamente nenhuma. Ou seja, o cidadão surdo, que não é pouco nesse país, é mal informado, porque a mídia não leva para ele as notícias, né? Você chega numa campanha de candidatura para vereador, que nós vamos ter daqui a pouco para deputado estadual, federal, os caras vão botar legenda lá no rodapé da televisão, o que o cara está falando vai botar legenda. Errado, queridos, porque o surdo não lê o português que a gente lê. O surdo que fala Libras não fala português, né? Então um surdo oralizado talvez consiga, porque eu que sou oralizado, não tenho nenhum problema de audição nem de fala, não consigo ler a tempo e contento o que está escrito lá. Se eu tapar os ouvidos ou baixar o volume da minha televisão e tentar ler, eu não consigo acompanhar. Tu quer dizer assim, a pessoa que nasceu, eu, por exemplo, se virar surdo, eu vou conseguir mais ou menos ter uma noção. Se você tiver um trabalho bom de fonoaudiologia, você vai poder fazer uma oralidade, porque você escutou desde criancinha, sim, e aprendeu a articular as falas. Então, se você fizer um trabalho de fone... Tipo aqueles caras que vão na Rede Globo, quando o jogador fala vai besteira, poder ler lábio. Os caras vão lá... Sim, vão poder fazer leitura... Tudo que é jogador põe a mão labial. aqui para ninguém entender. Então, é a leitura labial que fala, né? Então, a pessoa que não nasceu surdo, que teve um tratamento adequado, com recursos, especialistas e tal, acaba tendo condições de, mais para frente, tem surdo formado em faculdade, surdo, inclusive, que fala Libras, mas com muita dificuldade. O surdo que fala Libras terá muito mais dificuldade do que o surdo que faz leitura labial, para ter acesso à educação, propriamente dito. Então, é uma questão... Aliás, só para lembrar a todos, que já é lei no país, né? As nossas crianças, hoje, o filho... Quantos anos tem tua filha? Minha filha tem 4. Tem 4. Já está na escolinha. Já está na escola. Então, veja bem, essa criança já deveria estar aprendendo Libras. Porque lá no futuro, quando for uma adulta, ela será uma professora, uma médica, uma engenheira, uma arquiteta, ou qualquer outra profissão que você... Advogado, assistente social, psicólogo, enfim, essa pessoa já deveria estar aprendendo Libras. Pergunto para vocês, aonde, em que escola pública as crianças estão aprendendo Libras? E particular também, né, Luciano? Não, sim, eu estou falando, né? Escola pública e particular. A pública deveria dar um exemplo. Porque a regra da educação é para todas as escolas, quem tem a concessão e quem é público. Então, assim, não dá para fugir. Apesar que as escolas particulares vivem querendo fugir da sua responsabilidade, né? Ah, não, vai lá para a coisa pública, porque lá a gente consegue atender vocês, aqui eu não consigo, né? Aliás, se isso acontecer com a senhora e com o senhor, com o seu filho, denuncie lá no Conselho, no Ministério Público da Infância, doutor Carmelo, né? O pessoal da Comissão dos Deficientes da UAB, Cristiane, Cristiane Zamari, né? Cristiane Zamari, o Cauê, doutor Cauê, o advogado, o Betinho, né? Essas pessoas estão lá na comissão da OAB também, Comissão Especial dos Deficientes da OAB, para fazer essas denúncias. É um trabalho bem interessante que a gente vem fazendo também em parceria. Então é isso. Nós vamos chamar um intervalo, tem algumas mensagens chegando aqui pra gente e tal. Depois nós vamos falar das calçadas de Santos, como é que anda, aqueles barzinhos que tem uma questão de esquina, tem um poste, uma calçada, um negócio pro cachorro beber água, tal, e não tem lugar para passar o cadeirante. Mal tem lugar para passar o pedestre andante. Mas o rodante fica pior, né? Então o problema é o meio, o problema é a cadeira, é o poste, é a gaiola de papagaio que está ali, que não deixa muitas vezes quem está rodando passar, é o camelô e tal, né? E já tem chegando participações aqui de bicicletas na contramão, que é outro problema e tal. Eu tenho uma sugestão para bicicleta na contramão. Tem uma sugestão. Todo policial militar, policial civil, guarda municipal, vê o cara na contramão, apitou a sirene para o cara. Fala, meu irmão, você veio da onde? Aí eu vim lá do Canal 3, estou entrando pela contramão na Carvalho de Mendonça. Você vai voltar lá para onde você veio. Não é virar a próxima rua aqui não. Tu vai voltar para lá na mão, depois você vai pegar uma rua que tiver mão para você vir. Não, tem ciclovia, prende a bicicleta, não tem perdão. Ciclovia no local, tá fora da ciclovia, pau no gato.
tira a bicicleta do cara, R$150 de multa. Não deu, dá a bicicleta para creche, não, tal, cobra cara. Mas a bicicleta não vale isso, que a minha bicicleta é um poisé, para não ser roubada, é um problema seu. Levou. Tem ciclovia, bicicleta fora da ciclovia, tirou a bicicleta. Não tem ciclovia, bicicleta fazendo coisa errada, fala pro cara, volta para onde você veio. Já pensou? Porque tem guarda municipal e polícia toda hora você esbarra com uma. O cara não precisa parar, ele só dá um apito e fala, onde você veio? Não, você vai voltar lá para aquela avenida que você veio. Vai resolver, porque o cara fala, puxa, eu vou virar aqui na rua tal, se eu cruzar com alguma polícia, alguma autoridade, vai mandar eu voltar. Você me entendeu? E aí vai criar uma cultura, porque infelizmente não dá, né? Posso só acrescentar? Furaria os 2 pneus da bicicleta. Pronto. Não, mas Pronto, aí o cara nunca mais ia fazer coisa errada. Ia com a bicicleta na contramão, ia na bicicleta com a calçada. Furava os 2 pneus. Guto para presidente da Coreia. Não, lá é ditador. Lá é ditador. Para prefeito de Santos, quem sabe aí, ó. Pô, mas furando o pneu de bicicleta... Vou furar o pneu da bicicleta. Não, lógico. a bicicleta. Nunca mais o cara vai fazer essa coisa errada. Nós vamos a um breve intervalo, já voltamos. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com um programa de atenção à saúde de idosos e pacientes crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Que eu não possa mais sonhar. Preciso ser, mas eu continuar sorrindo. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br.
A melhor programação, RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta na Ação em Reação hoje com muitas participações. Quarta-feira, 23 de maio de 2018, com o jornalista Guto Brito e com meu amigo Luciano Marques, falando sobre acessibilidade aqui, muito conhecido, ex-vereador Luciano Marques aqui, com muitas participações aqui importantes, muitas participações. A minha amiga aqui da mobilidade, a Denise da mobilidade, falou assim: vi a representação, Filete, 1h da manhã, achei você e o Guto muito engraçados. Acredito no amor, né? Falando do programa de hoje. Pena que não vou poder acompanhar hoje, mas vou vir a reprise. Achei importante que o Guto falou ontem sobre afinidades, né? Afinidades, aquela mulher que gosta de esporte, o marido também gosta. Ela mandou um abraço para você. Muito obrigado. A gente faz um paralelo ao casamento real, né? Do príncipe Harry e da norte-americana Meghan. Vamos ver se eles têm afinidades, né? Um com o outro. Porque o casamento foi bonito e tal, contos de fadas, mas ótimo. Vamos ver se... Deixa a menina lá, bacana. Eu não sei se isso vai perdurar, né? Eles ganharam 9 milhões, só de 9 bilhões, só para poder divulgar o casamento deles. Então já pagou tudo aquilo, eles ganharam dinheiro. Já colocou um no bolso. As redes para filmar o casamento do príncipe pagaram. Certo? Como se fosse um jogo do Real Madrid, do Barcelona. Como se fosse uma Champions League, a final da Champions League. Do Santos com o Pelé, uma coisa assim, né? Então pagaram, né? Filete, você está lindo com essa camisa e gravata, é a Luciana. Você vai no show da sexta-feira? Pô, eu não posso concorrer ao convite, né? O Guto Brito pode concorrer, mas ele não leva também, entendeu? Se ganhar, não leva, entendeu? Não leva. Tem aqui... Aproveitar um abraço pro Gustavo Fields e pro Rafa Borba, com o Rafa Borba, baterista. Isso. E o Gustavo Fields, conheci quando ele era desse tamanho. Meu entrevistou ele no Pedro Filete aí no sábado às 6h30 e no domingo às 10 da manhã. Ele tem um programa aqui, Pedro Filete entrevistou o Fields aqui. Grande banda. Grande banda. Tem aqui o meu amigo Passarinho mandando um abraço para vocês, falando que a gravata tá bonita, e mandando um abraço pro Luciano Marques e pro Guto. Passarinho, o maior repórter esportivo da região aqui. Pássaro que é palestrino como o Luciano Marques. Boa. Palestrino. Tem mais gente aqui, vamos lá ver. O Carlos Alberto. Boa tarde, eu concordo com o seu convidado que para mudar a cultura, às vezes temos que ser repetitivo, porque só assim que o país vai ter jeito. Não dá para não assistir seu excelente programa, Filete, sem participar. Então o Carlos Alberto está parabenizando você e fala que tem que ser repetitivo mesmo. Que bom, é isso aí. Entendeu? Aqui a minha amiga Ruth está reclamando das bicicletas na contramão. Acho muito importante o que o Luciano falou, mas também as bicicletas estão exagerando no erro no trânsito. Eu não entendi a parte assim, porque eu não me entendi. Ela está dizendo assim, que além da acessibilidade que nós temos, já que está falando de mobilidade, que cuidar das bicicletas que andam na contramão. Sim, é toda uma questão de educação de novo, voltamos à educação, né? Hoje eu vejo a questão do pedestre, e eu falava no outro bloco, que conversava com o vereador,
e que a gente tinha que criar o Conselho Municipal ou de Mobilidade ou do pedestre, alguma coisa, porque o pedestre hoje está ficando para escanteio, literalmente. Você resolveu o problema, pelo menos tentaram resolver, a questão dos carros, das bicicletas, dos bares, das mesas, dos decks, e resolveram tudo. Eu só não vejo onde está o pedestre. E aí, o pedestre é uma categoria interessante de segmento de pessoas. Porque, veja bem, o cara que é o dono do deck lá do bar, o cara que é o dono da bicicleta, do carro, da moto, etc., ele esquece que ele também é pedestre. Porque em algum momento ele tem que andar pela cidade. Como é que estão os bares de Santos? Tá meio complicado passar? Meio complicado é pouco, né, meu? Você tá falando que... Numa sexta-feira à noite... Você tá sendo muito gentil. Numa sexta-feira à noite... Não esquece, tu não passa. Começo de mês, que o pessoal tá com cascalinho no rosto, tá difícil? Vai pra outra rua, filete. Não vai pra... Não vai. E quando na outra rua também tem um barzinho? Bom, aí você não sai de casa, fica melhor? Sim. Não. Ou vai pelo meio da rua, pelo meio da rua, mas depende da rua, né? Sim. Se a rua for de paralelepípedo, lascou-se. Se ela for de asfalto... Quer dizer, aliás, que na Oswaldo Cocker, ele cuida das pessoas, que tem os barzinhos lá, tem aquele pessoal todo lá, tem bar de um lado, do outro, só tem pela balada... Rua. Tem só pela rua. E na contramão, naquele caso ali, se você vem da praia, na contramão. É pela rua, não tem jeito, né? Primeiro que assim... Mas a rua tem ponto de táxi ali, tá meio complexo. Não, você vai pelo meio da rua mesmo. Aí faz que nem o nobre vereador... Tem luminoso na academia? Né? Tem um luminoso que acende lá? Você lembra dessa propositura? Do requerimento que pedia que o Poder Executivo fosse obrigado a distribuir adesivos refletivos para os cadeirantes, para eles não serem atropelados. Olha, ele tinha uma empresa de refletivo? Só pode ser, porque né, o cara que está lá para poder fiscalizar o Poder Executivo, no sentido de que ele cumpra o seu papel, no caso, por exemplo, da questão da manutenção das calçadas para melhorar a nossa mobilidade, ele vai e sugere que eu, cadeirante, use um adesivo. Primeiro que assim, faz um tempo já, né? Mas eu mandei esse dá vontade de falar o nome do cara, mas não vamos falar para não vamos falar, não vamos falar. O adesivo, né? O problema é o cara quando sai mamado e ele vai te atropelar no meio da rua e falar, o cadeirante tá errado, porque ele tava no meio da rua e eu não vi, porque é pequenininho lá, o meu carro é alto, eu não vi o cara, pensei que, entendeu? Aí o cara às vezes toma uma Guaraná demais. Independentemente dele tomar ou não Guaraná, é fato que a rua não é para se andar, né? É para carro andar. Então assim, o vereador comete alguns erros capitais. Primeiro, não me perguntou se eu quero colocar adesivo na minha cadeira. Eu não ponho nem o nome da minha mulher, da minha filha, da minha cadeira, as pessoas que eu mais amo nesse mundo. Você me desculpa, eu não vou botar adesivo porque o seu vereador quer. Ele não sou árvore de Natal. Ele não consultou, então, assim, ele não consultou o Conselho Municipal de Pessoas que você é presidente? A maioria dos vereadores, graças a Deus, alguns se salvam, mas a maioria ignora a existência do Conselho. Inclusive, só para deixar claro, inclusive a maioria dos que estão há mais tempo lá. Porque eu percebo nessa nova geração de vereadores que chegaram no primeiro mandato e tal, como eles se preocupam com os conselhos. Eu estava lá, esses dias eu estive bastante na Câmara, andando por lá, conversando com alguns vereadores, e eu percebo assim, como eles estão entrosadinhos, esses novos vereadores, eu digo primeiro e segundo mandato. Né, os caras participam, os seus assessores participam dos conselhos, inclusive do próprio CONDEF. Eles buscam informações, né? Mas o vereador tem que ser muito tonto para não fazer isso. Não só vereador, os assessores também. Não, sim, mas o vereador é quem manda. É o vereador, né? Eu sou vereador, vocês são meus assessores, eu vou distribuir. Ô, Filete, eu quero que você participe do Conselho da Saúde, da Educação, da Assistência. Exatamente. O Guto vai participar dos direitos humanos, do deficiente, da mulher, do LGBT ou do negro, enfim, qualquer outro conselho. Sim, mas quando eu vou propor uma lei, eu vou falar assim, peraí, eu vou propor uma lei para acabar com os pombos de Santos. Pô, mas não pode, tá? Vamos falar com o Filete, vamos falar com o Santa Cecília. Eu vou propor uma lei para falar sobre Porto. Eu vou consultar o Guto, que é um jornalista especialista nisso, vou com o Jorge Fernandes, eu vou consultar as pessoas que entendem, vou consultar as pessoas que estão, os estivadores, vou consultar lá, por exemplo, o Cirino, eu vou gostar de fazer uma bomba para ver se eu vou mexer com alguma coisa que está errada, né? Eu acho que, assim, com relação aos conselhos, né? Quer queiram, quer não queiram, os conselhos são os órgãos representativos oficiais. Não tem para ninguém. Eles existem porque existe um decreto municipal ou uma lei municipal. Então, se você quer falar sobre algum segmento especificamente, porque tem vereador que escuta o seu eleitor que é um deficiente. O fato de o cara ser um deficiente não quer dizer que ele seja um militante do movimento. E né? Que ele conheça a lei, né? Que ele conheça a legislação e saiba o que está falando. Ele olha para o umbigo dele. Então, para o vereador não correr o risco
Em qualquer segmento, tá? Estou falando do deficiente, mas poderia ser do negro, do idoso. Você está falando de uma pessoa. Quando existe um colegiado que foi criado justamente para isso. Existem as conferências, lá são debatidas as proposituras, as prioridades. É eleito um colegiado daquele grupo de pessoas daquele segmento para que esse grupo represente esse segmento. Então, assim, se o vereador ouvir só o Luciano, ele corre o risco de falar bobagem e fazer uma lei idiota. Se o vereador ouve o conselho e amanhã depois alguém fala, que lei idiota, que lei é essa? Olha, querido, eu estou seguindo a propositura do colegiado de Santos. O Conselho do Deficiente deliberou na sua conferência que essas eram as prioridades. Então esse vereador, na pior das hipóteses, ele erra no coletivo. O segmento fez ele errar. Ele não errou sozinho. É diferente. Então, assim, e a maioria, infelizmente, erra sozinho, porque eles desconhecem a nossa existência, fazem questão. Aí eu falo principalmente dos mais antigos. Não sei se é a soberba que tomou conta, ou é o efeito da Super Bonder que colou, né? É ignorância mesmo. Ele colou lá na cadeira e o cara não sai mais, ele acha que não sai mesmo, então ele continua ignorando a população. Com incompetência também. Tem gente que também quer aquele negócio, o cara vai para deputado e não consegue, mas vereador também não sai, né? Então fica aquele negócio do... Nessa questão do refletivo, a gente vê como o vereador é tapado. Né? Não são todos, né, Gu? Não são todos, mas nesse caso, desse vereador, porque o vereador, ele tem que observar, ele é os olhos da população na cidade, né? Ele é eleito para fiscalizar o que a prefeitura faz e para propor leis. Então ele teria de observar que o restaurante, o bar, enfim, ele está com mesa na calçada que impede o ir e vir da população, inclusive do cadeirante, de um cego, né, que ele vai com a bengala ali, ele não tem uma faixa guia, por exemplo, a gente não tem nas ruas faixa guia, só em algumas, né, onde vem turista, só para inglês ver, né, a gente não tem uma política séria de sinalização para deficientes na nossa cidade, a nossa cidade é plana, ela teria tudo para ser uma cidade modelo em acessibilidade, né, para mostrar para o Brasil e para o mundo como se faz acessibilidade, ouvindo quem tem algum tipo de deficiência, e não faz isso. Então, pro tapado do vereador, é mais fácil adesivar um cadeirante, né, como se ele fosse o boneco do posto, com refletivo e resolve o problema. Vamos deixar os caras beber e fazer o que tem que fazer na calçada. Não tem problema. O problema não é ali. O problema é o cadeirante que anda sem refletivo. Então, mais uma vez, gente, vamos pensar bem na hora de votar. O voto não é lixo, não troque o seu voto por cesta básica, empreguinho, chequinho, promessa de vida boa. Isso não é política. Você tem que votar em quem nunca esteve lá. Por exemplo, vota, experimenta, renova. Porque os caras que estão aí não merecem uma nova chance, porque eles já estão aí há tempos e nunca resolveram nada. A gente tem problema na Zona Noroeste, resolveram o problema na Zona Noroeste? Quem mora lá? Não. Quem mora no Morro? Resolveu o problema no Morro? Não. Então, chuta o bumbum, para não falar outra palavra nesse horário, chuta o bumbum desses caras com a cadeira e tudo para fora da Câmara e eleja gente que esteja preocupada com o futuro da cidade, não com o seu benefício, o seu chequinho, o seu carguinho, quem que ele vai ajudar o meu primo lá no desvio, põe o cara lá. A gente precisa de pessoas que lutem para a melhoria da cidade, não da sua própria melhoria, não do seu grupinho, né? É isso. E aí a gente tem vários exemplos, a acessibilidade é um deles, que é um tapado de um vereador que infelizmente teve voto e propôs uma coisa esdrúxula, podia adesivar a testa da mãe dele, por exemplo, ia ficar bonito. Estamos sendo assistidos pelo meu amigo advogado Eugênio Carlos Malavasi, né? Também pelo Dr. Aldo Santos Pinto, direto da Santa Casa, lá do Jurídico da Santa Casa, mandando um abraço para o Guto Brito e para o Luciano. O Vitor de São Vicente quer que chame o Dr. Carmelo para um programa, ele já veio aqui, vamos trazer outro programa. O vereador Zequinha está falando, brincando com o Guto, fui eu que pedi as calçadas do BNH. Eu sei, Zequinha. Só lá, né, vereador? Precisamos ampliar isso aí para a cidade inteira. O Zequinha que é corintiano e está triste com a saída do Carille, está preocupado. A Branca, as calçadas... Opa! Mais maracujá aí pra Branca. Manda o maracujá lá. Pega o nosso... Mandar um drone. Traz uma plantação. Um delivery do Maracujina. As calçadas do bairro do Gonzaga estão um lixo. Olha aí. Já caí de salto alto em frente a Besni. É a Branca. Branca? Na Floriano Peixoto. Na Floriano Peixoto eu já caí em frente a Besni.
O imposto é caro, IPTU alto no Gonzaga. A Marcílio Dias está uma vergonha suja com buracos. Segundo a Branca, que é enfermeira. Tá Aliás, que bom gancho. O Boulevard ali da Otton Feliciano. Desde que foi feito aquele Boulevard, vocês já perceberam que ele passa por uma reforma eterna. De 6 em 6 meses tem uma reforma lá. Agora vai. Aí a empreiteira falha e contrata outra. Aí todas fazendo caquinha, para não falar uma outra palavra também que é mais adequada para esse tipo de serviço, que começa com M e termina com A. Porque a gente não tem ali um projeto definitivo, principalmente de urbanização daquela área e com acessibilidade. Foi bom ter lembrado. E aí, aproveitando para já todo mundo na mesma chibata. Gente, o acesso ali ao Luci Montoro, Rua Alexandre Martins com Rua Guaiaó, um acesso de pessoas com deficiência, tem camelô, tem bicicleta, tem calçada de mosaico português que estava sendo reformada ali, mas o acesso das pessoas com deficiência, onde é que tá, gente? Tá em 3º, 4º lugar ali? Pelo amor de Deus. Marcelo Coelho também está vendo o programa aqui, o Rei das Lives, montou um estúdio maravilhoso, o Marcelo Coelho, né? Ele, o Marcelo Prado, a Irene, o Stefano, estão todos ligados aqui no programa, né? A Dalgisa, psicólogo, importante tema, Filete, discutir a deficiência, o empoderamento. Hoje tem o chefe da CAPES, que é fonoaudiólogo e deficiente visual. Doutora Nália Rodrigues Gaspar. A Nália, né? Tá aí, a Nália, então a Dalgisa, trabalhamos com as inclusões, inclusive num projeto de canoagem que proporciona vivência ao deficiente auditivo e aos que têm transtornos mentais, entre outros. O problema é o meio, Filete. Parabéns pro Luciano, a Dalgisa mandando aqui dizendo que só vê metade do programa que vai trabalhar e 11 horas ela vai ver outra metade, então um abraço para ela. A Jacirema, eu concordo com o Guto, com o Cassione e com o João, eles me representam. Aí, Guto, Cassione e João. Tô bem acompanhado, ainda bem, né? Filete, quando você trabalha em equipe, a tendência é sempre melhorar. Parabéns pelo programa, o Carlos Alberto está parabenizando. Lembrando que sexta-feira temos inauguração na Santa Casa às 18 horas. Augusto Capô de Caso, o provedor, né, Ariovaldo, Écio Lescrec, vice-presidente do conselho, João Domingos Neto, tesoureiro, né? E mais pessoas que saem. O Aldo, né? Estaremos lá, né? O Aldo Santos Pinto, lá, diretor jurídico, o Rafael Vita também, todos às 18 horas, inaugurando a ala de imagem. Agora, já reformaram o 6º andar, estão entregando a ala de imagens da Santa Casa, e o provedor falou que, aqui no programa, quando eu falei que ele é candidato a prefeito de Santos, ele falou que está preocupado com a Santa Casa, mas eu lancei o provedor Ariovaldo, não sei por que partido, de repente por partido nenhum, o partido do partido de quem não tem partido, se puder, né? E o Ariovaldo aí, que se conseguir melhorar a Santa Casa, diminuir o déficit, como está diminuindo, né? Santa Casa, que tem 6 mil colaboradores, se coloca aí numa situação de frente, né? Como gestor para a Prefeitura de Santos, já que o Paulo não pode se reeleger. Graças a Deus, né? Não fala isso. Sim. Não fala pior isso. prefeito da história da cidade. Quem sabe ele ainda tem os anos. Paulo Alexandre Barbosa. Pior prefeito da história de Santos, desde Brás Cubas. Calma, de repente ele conclui as obras aí. E a população. Calma, política muda de um dia pro outro. Prefeito é bom em fazer vídeo, viu? Aquele vídeo da rede social, prefeito é craque. Vamos torcer pro Paulinho no final do mandato, que a cidade merece. Vamos torcer para ele. Não, acho que a oportunidade dele já foi. Só um minutinho, assim, a gente está chegando no final do programa. Tem a pergunta pro Luciano aí. O que eu faço a pergunta para o convidado que é prioridade? Desculpe. Não. Depois eu falo. Olha, gente, eu acho que a gente tem que se colocar no lugar do outro. Só quem tem alguém, parente, próximo, com deficiência, vai saber o que eu estou falando. Eu acho que a gente chegou na hora de ter um projeto sério para cuidar do futuro dessas pessoas, seja elas com problemas intelectuais, físicos. Se imagina quando os pais dessas pessoas faltarem. Quem que vai cuidar dessas pessoas? Então a gente tem que começar a cuidar disso agora. Como? Qualificando essas pessoas. Essas pessoas não querem esmola, essas pessoas não querem migalha, elas querem trabalhar, elas têm condição de trabalhar, cada um, lógico, dentro da sua capacidade. Eu não sou, eu tenho a minha capacidade, eu tenho os meus limites, mas eu acho que chegou a hora da gente pensar nisso para os nossos irmãos. Porque você imagina você ser um cadeirante, você não ter pai, não ter mãe, como é que você vai sobreviver? Da boa vontade dos outros, de esmola dos outros? Acho que isso passou, a gente está no ano 2000.
A gente precisa ter uma política, a gente precisa ter moradia adaptada para essas pessoas. Quando essas pessoas, quando faltarem os pais dessas pessoas, os que não tiverem uma condição econômica para deixar alguém, porque essa pessoa vai ter sempre que ter alguém cuidando dela, né? Na maioria dos casos. Então a gente precisa ter uma política que cuide desses nossos irmãos. Porque senão eles vão para a rua e eles vão ter uma condição pior das pessoas que moram na rua e que não têm deficiência. Tem uma pergunta aqui a Lucélia, concordo com você, Filete, eu não acredito que o Paulo vai terminar com um bom governo, né? A gente tem que ser otimista, eu sou otimista, né? Você acredita no Papai Noel? Sou otimista, acho que ele não pode, ele tem que valorizar o nome do pai, terminar com essas obras, quando terminar o Rebouças, as praças, tudo, se melhorar a entrada da cidade, eu acho que ele ainda vai sair com conteúdo. Você acha que em 2 anos ele vai conseguir fazer o que ele não fez em 6? Mas esse é o resumo de um bom governo? Melhorar a praça e acabar a obra do Rebouças? Não tem mais. Aí nós estamos lascados. É o próprio umbigo, né? Aí você é obrigado a concordar com o Guto, esquece. Eu ainda acho, é minha opinião, que ele ainda termina com o governo. Mas veja bem, eu concordo. A gente respeita, eu também sou otimista, não sou simpatizante do atual prefeito. Sim. Tudo bem. Mas uma coisa é uma coisa. Mas veja bem, mas assim, não dá para medir um governo bom através de obras, né? Porque assim, obras é concreto. O que adianta eu ter o concreto se eu não tenho o serviço humanizado, se eu não tenho o serviço adequado, se eu não atendo a tempo e contento as pessoas que precisam daquele serviço? Sim. Aí eu tô falando da saúde, tô falando da educação, né? E vamos falar de deficientes, não vou nem falar da população em geral, que aí eu posso cometer um erro aqui grave. Vou falar só dos deficientes. Como é que estão? Não, o momento não é bom. Então, não adianta construir escola. O momento é péssimo. Não adianta construir escola se a escola não funciona, né? Não adianta construir UPA ou outra coisa qualquer na área da saúde se ela também não funciona a contento. Ou seja, servir bem o munícipe. Então, assim, obras é obras, né? Eu acho legal e importante, mas se o serviço... Tem tido crítica, mas também já teve muitos elogios aqui para a UPA. Então a gente não pode só criticar. Mas realmente o momento é difícil. Mas tem pessoas que aí não acreditam, até porque é uma pessoa jovem e de uma certa maneira a gente tem que acreditar, né? Mas realmente o momento não é bom. Eu não acredito, aliás, eu não quero atribuir essa minha opinião particular ao atual prefeito no sentido de que ele é jovem, que seria um preconceito contra a juventude. Pelo contrário, eu sou totalmente a favor que o jovem, em especial a mulher, tome conta desse poder todo aqui. Mas é um jovem que mostrou que não tem condição. Tem jovens incompetentes, mas também tem muito cara que é da velha guarda aí que também já passou e não fez nada também. Né? Então, assim, não é uma crítica por criticar, é o que a gente vê no cotidiano. Então, assim, eu acho que um governo fica marcado não pelas placas que ele inaugura, na minha opinião, como cidadão completo e pleno. Que ele realiza. É lógico. Pelo legado que ele deixa para a população, então, né? Vamos esperar, cara. Vamos esperar. Lembrando que o prefeito Paulo Alexandre, no primeiro mandato, tinha o lema: cuidar, inovar e avançar. Não fez nada. Então, vamos lá. Bom, queria agradecer agora, Luciano, o Guto falando tudo, mas é bom que assim tu volta. Mas eu posso, para mim, para saber a pergunta, eu vou para casa. A pergunta é se você já sofreu alguma discriminação, mas isso você fala no próximo programa. Um monte, com certeza um monte. Bom, até hoje. Queria agradecer a todo mundo que participou, o Passarinho, o Lincoln Reis também agora no final do programa e tal, e ao Guto Brito e ao meu amigo Luciano Marques, e volta outro dia para a gente complementar as perguntas. Queria agradecer a todos, fiquem com Deus e uma excelente quarta-feira para todos. Muito obrigado.